Entende que não existe tecnologia sem definir um processo? Não existe Sim. chat GPT sem ter uma lógica que diga o seguinte: se o Fábio perguntar bom dia, que dia hoje, eu tenho que interpretar que ele está querendo saber o dia atual, a hora atual, no local que ele está, na cidade que ele está, no fuso horário que ele está. Sim, sim. Então eu tenho que ter um processo dentro da lógica do sistema que vai poder rodar isso, processar, né? Sim. E gerar o resultado. Sim. Então, por exemplo, se eu sei que eu preciso, encher uma xícara de café numa máquina automatizada, eu preciso ter uma forma de medir aquilo que eu vou colocar no ingrediente para medir quanto que eu vou soltar de café para não transbordar a xícara. Então. Parece tão simples, né? É. Mas tudo tem processo. Olá, empresários e empresárias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um Pode Contar Silveira e um assunto muito especial, um assunto de tecnologia, com o nosso guru aqui, com o nosso mentor dessa área, um grande amigo, Samuel Silva, da Conceito. Cara, Samuca, muito obrigado por aceitar nosso convite novamente. Ele é o primeiro, hein? É o primeiro aqui que já está repetindo, exatamente. A gente vai fazer um seriado, viu? Silveira e Samuca. Silveira e Conceito. Dá pra fazer umas gravações mais longas e distribuir em episódios. Tipo, daqui a pouco no Netflix, né? Logo mais. Samuca, muito obrigado, cara, por ter vindo aí de Barueri, Alphaville de novo, atendendo o nosso convite. Ixi, não é um convite, é um chamado, né? A gente vem com todo prazer aí, que é isso. Ai, show de bola. Samuca é parceiro nosso, né? De mentoria, de mastermind, e um cara que tá fazendo um trabalho fenomenal pra gente aí, que vai fazer com certeza a Silveira mudar de patamar em questão de controle e atendimento. Isso aí. Tem que gerar resultados, não tem graça não. Exatamente. Essa é a ideia. Samuca, então isso foi até mais ou menos a ideia que eu tive aqui, né? Compartilhei com você um pouquinho nos bastidores para a gente falar um pouquinho da tecnologia, o impacto, né, desse mundo empreendedor e na processos e qualidade de todas as empresas, né? O que a tecnologia hoje basicamente está impactando não só a qualidade e produtividade das empresas, mas também o mercado de trabalho, que é algo que você assiste de perto e com certeza a sua sensibilidade, aí, o seu olhar para isso vai ser bastante significativo para todo mundo entender em que momento que a gente está, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu sou entusiasta de tecnologia, né, Fábio? Então, assim, eu chego a ser chato, às vezes, para garimpar coisas que estão acontecendo, para poder entender tendências e tal, e até para aplicar nos nossos clientes. Então, às vezes, eu aplico aqui na sua demanda algo que eu vi lá na indústria de fertilizantes. Então, transitar nesses mundos, para mim, é muito legal, porque eu acabo visualizando coisas que já estão acontecendo, que vão acontecer, e tendências que são cada vez mais presentes. A gente ouve muito falar de tecnologia como algo de sentir medo, né? Sim. E, na verdade, é o contrário. Eu só vejo benefícios da tecnologia. Então, quando a gente fala de qualidade, né, você conseguir fazer, sei lá, um terminal dobrar de performance, uma empresa dobrar o faturamento ou aumentar em 50% o seu resultado por conta de tecnologia, não tem como questionar esses números, não tem como questionar esses processos. Exatamente. Agora, a gente tem que tomar cuidado com a diferença de entendimento de que tecnologia tem que ser algo bonita aos olhos, ela tem que ser bonita aos resultados. Sim. Então você cansa de ver aí, por exemplo, soluções muito bonitas visualmente, mas não são funcionais. Então esse mundo do visual, do marketing, está muito forte, e às vezes as empresas acabam tendo muitos problemas, muitos prejuízos pelo negócio mais bonito, focando mais na beleza da coisa do que no resultado. Sim. Eu tenho meu time lá, eu me lembro que no ano passado a gente teve que entregar uma solução muito rápida, assim, uma solução que levaria, muito otimizada, levaria 8 meses para fazer, nós tínhamos que fazer em 30 dias. Sim. E eu me lembro que o cliente nos chamou, eu falei, cara, dá para fazer, mas não vai ficar bonito, a gente precisa focar na funcionalidade. E no nosso evento de cultura no ano passado a gente contou essa história, agradecendo a equipe, e a nossa gerente de desenvolvimento falou assim, e não entregamos feio. E realmente não entregamos. Sim. É isso aí. Mas o fato você não consegue associar qualidade sem a preocupação
de como você está fazendo isso. Processo é uma coisa que tem que andar junto, não é só tecnologia. Tecnologia por tecnologia tem muita prova de conceito, muita coisa. Você já vê hologramas hoje e tal, mas tem que ser algo que seja funcional e seja adaptado ao teu negócio, que seja aderente ao teu negócio, entendeu? Não adianta eu colocar um chafariz na sala se você não tem, isso não casa com o teu negócio. Sim, sim. E lembra um pouquinho pro pessoal aí, né, que não viu o primeiro episódio ainda, mas depois corre lá, gente, tá? Tem lá e foi muito bacana o bate-papo, mas fala um pouquinho da Conceito, qual que é o ramo, a atuação de vocês e no que vocês mais atuam aí na dor do seu cliente. A Conceito, ela nasceu para resolver problemas e gerar resultado. Simples assim. Então, a gente tem um braço que atende indústrias, né? E nesse braço de indústrias, a gente atende toda a operação de pesagem, de acesso, operação de gestão de contratos, operação de gestão de armazém, operação de produção. Então, a gente tem diversos clientes em vários segmentos. Então, legal. Por exemplo, em torno de 8, 10% do que é processado de cana no Brasil hoje passa por sistemas nossos. Legal. Grãos que são transportados no Brasil hoje já passa de 85% que passou por algum sistema nosso. É muito legal quando a gente vê histórias assim, aconteceu uma coisa lá no Japão, utilizou um açúcar para fazer não sei o que, a gente vai rastrear, passou por sistemas nossos. Legal. E aí a gente faz essa coisa aumentar de performance, né? Então, esse foco é um foco muito forte que nós temos quando a gente fala de indústria. Aí nós temos uma divisão na empresa que a gente chama de alfaiataria de software. Por quê? Porque todas as empresas têm os seus sistemas de gestão, mas esses sistemas eles são padronizados, eles são feitos para atender a gestão de modo geral, as operações de modo geral, as operações padronizadas. Só que o que acontece? Você tem a sua forma de fazer o seu processo, você tem a sua forma de fazer o seu negócio. E aí, quando você aplica a sua metodologia, o seu RP não vai conseguir absorver isso. E se ele for absorver, você vai estar entregando a sua metodologia para o mercado. Sim. Né? Então, o que você faz? Você vai para o bom e velho Excel. Né? Sim, tá lá. Tá lá. Aí, 1 milhão de colunas. Começa com 10, né? Com 10. Né? Começa tá na com tela 10. ainda. E aí, quando você percebe, esse Excel virou um elefante na sala, literalmente. Sim. E você precisa dele, porque tem muita informação ali valiosa. O que a gente faz? A gente faz análise disso, traz tecnologia, estrutura, desenvolve ferramentas que tenham exatamente a tua forma de operar. Bacana. E a tua forma de se relacionar com os clientes. Então, a alfaiataria é isso, é software sob medida, baseado em análise de processo. Sim, top. Então aí que entra a grande questão, né? Exatamente. A gente não consegue chegar no teu negócio, você me dizer assim, eu quero um sisteminha, sim, né, para resolver um determinado ponto. A gente começa a fazer muita pergunta do porquê, para poder entender todo o contexto e muitas vezes, não são poucas, muitas vezes a gente faz essa análise e fala para o empresário, olha, acho que você não precisa desenvolver um sistema, você precisa corrigir esse processo, você precisa alimentar o seu sistema melhor que você já tem aqui, precisa fazer melhor isso ou aquilo. Assim como tem situações que a gente olha e fala, cara, se você não fizer um processo dessa forma aqui, a tendência é que daqui a X tempo, em tal patamar, a sua empresa trave, seu negócio trave, sim, paralise. E aí a gente vem fazendo isso e vem gerando aí uns resultados bem legais. Assim. Legal. E eu achei muito interessante até pela nossa experiência aqui como cliente, né? Da Conceito, o quanto você está mergulhando, né? Que é um projeto novo. Aí, 3 no negócio. Meses, a gente mergulha no negócio. Você Exato. mergulha no negócio e nos processos, né? Exato. Então, assim, lógico, assim, óbvio tem que ser dito, né? Mas na minha visão quebrou um pouco o que eu imaginava num processo, porque foi muito mais a fundo numa necessidade, vamos pensar assim, talvez primária, né, do que naquela ponta final que a gente estava querendo, porque tem que ter uma linha, né, de raciocínio, tem que ter uma lógica para você de repente propor. Exatamente. E aí nesse meio do caminho aqui, que era o intermediário, começou, mas dá para fazer isso aqui também, dá para fazer isso aqui também, dá para fazer isso aqui também, que estava um pouco fora do primeiro, que seria controle de atendimento de recorrência, sei lá, pós-venda, sei lá. Né? Eu gosto de fazer muita comparação com algumas analogias, né? Você enxerga sempre a cereja do bolo, mas o que vai estar embaixo? Exatamente. Qual é o bolo que vai estar embaixo, entendeu? Eu espero que seja o bolo mais incrível que a sua empresa vai provar.
Então, esse é o ponto. Então, a gente mergulha no negócio, por quê? Se você olhar o histórico da Conceito, né, ela está no mercado desde 2010. Sim. A gente não tem cancelamento de contrato. A gente tem situações de empresas que entram em recuperação judicial por qualquer motivo. Sim. De empresas que daqui a pouco tem uma mudança, são vendidas e tem uma mudança e a gente é impactado no sentido de remanejamento financeiro. Sim. De que, às vezes acontece, o cliente lá migrou lá o ERP e vai travar pagamento por 90 dias. Beleza, continua sendo nosso cliente, a gente continua atendendo ele. Sim. Esses impactos a gente sofre no Sul, agora teve alguns impactos também. Sim. Mas a gente não tem cancelamento. Cara, por quê? Eu costumo brincar, né, cara, assim, não dá para ter sorte, né? Todo esse tempo deu sorte, né, Samuca? É que dá sorte dá trabalho. Então dá trabalho, né? Assim, e mais de 2 anos dando sorte, né, cara? Assim, impressionante, parabéns. São 14 anos dando sorte, né? E quando a gente atuava no segmento de automação comercial, antes de ir para a indústria, eu me lembro que naquela época surgiu a questão de escrituração fiscal. Sim. Nós somos a primeira empresa no Brasil que atendia varejo de supermercado que validou SPED, PIS e COFINS e SPED fiscal. Por quê? Porque a gente começou a estudar esse negócio para entender, para poder colocar para dentro das ferramentas. Quando a gente saiu desse mercado para ir para a indústria, a gente foi cedendo os clientes para outros fornecedores, fazendo esse processo, a gente teve também clientes que não queriam. Então, até hoje usando ferramenta de automação comercial nossa, porque querem manter o negócio lá. Fala, beleza, só que a gente não vai mais evoluir com a ferramenta, vai atender obrigatoriedade e tal. Então isso é muito legal, mas a gente entra para dentro do negócio, o que às vezes, né, gera uma jornada que acaba extrapolando um pouco a relação cliente-fornecedor. Tu vai criando relações para a vida. Eu tenho vários colaboradores de várias indústrias que saem de uma indústria para outra e nos levam junto. Que legal. Por quê? Porque sabe que a gente vai resolver o problema, entendeu? Sim. Então assim, no final do dia, não adianta eu me posicionar no mercado como uma empresa que atende operação para fazer mais do mesmo. Sim. Não tem como, entendeu? Eu não posso transformar essa operação numa máquina de escrever digital. Sim. Porque você está concorrendo lá como commodity, né? Você se posiciona como um diferencial do mercado. Né? Então se você pega assim, empresas que quando a gente começou a atender, produziam X mil toneladas de açúcar, mas tinham X de faturamento. Produz as mesmas X mil toneladas de açúcar e tem Y de faturamento. Peraí. O que está acontecendo? Sim. Né? Em algum lugar essa torneira estava vazando, entendeu? E assim, gente, quando eu falo isso, muita gente leva para o lado ruim já, né? Do desvio, sim. Do ilícito, da coisa. Sim. Na maioria das vezes, o desvio, né? Desvio que eu falo não é o ralo ali, né? O ralo. O ralo, ele vai acontecendo por falta de procedimento, por falta de processo e pela melhor das intenções dos colaboradores. A primeira coisa que acontece quando a gente faz uma mudança disruptiva, uma mudança do tipo assim, cara, você está fazendo 10 coisas aqui para fazer isso aqui, você vai passar a fazer uma coisa. Não vai funcionar. Como assim? Eu faço 10 coisas aqui. Isso aqui vai travar minha operação. Né? A primeira coisa que acontece é essa resistência. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho de cultura para poder também levar isso, porque tem um apego, né? Lógico, uma aceitação assim, ali, né? Quebrar um pouco aquela resistência, né? Tava na zona de conforto lá, quentinho, né? Que a gente fala assim, eu não quero sair daqui, né? No final do ano passado, até eu gravei no meu Instagram lá um Reels contando a história de um cliente. Os caras, eles expediam 18 caminhões por dia, hoje expedem 54. Em 2 anos a gente fez essa jornada. Em 2 anos. Não é 10 anos, foram 2 anos. Quanto que isso representa no resultado do negócio? Nossa, eu achei muito legal no nosso bate-papo aqui nos bastidores você dar uns exemplos que eu achei muito bacanas, né? Até porque é uma pergunta que eu quero deixar aqui para a gente fazer uma reflexão e as suas colocações foram muito importantes em cima desse bate-papo nos bastidores aí. O impacto da tecnologia na mão de obra, né? Será que a tecnologia, a automação, né, o aumento de performance, ele gera um futuro desemprego? Vamos pensar como que é o que é a sua visão, por exemplo, como profissional que está lá dentro, vê desse movimento de mercado, né? Porque você vê empresas que, né, tipo, carregavam 6, estão carregando 54.
Aí você até, né, falou, pô, um supermercado que estava num bairro de 20 mil pessoas, que estava num bairro de 40 mil pessoas, que emite muito mais notas fiscais, que emite muito mais controles, né, compra muito mais, vende muito mais. Então, qual que é a sua... O que você conecta, assim, entre... Cara, a tecnologia, ela afeta o desemprego, vamos pensar assim, um impacto social? O que você acha que é esse movimento que acontece com o impacto da tecnologia chegando no mercado cada dia mais forte, né? O que eu acho que afeta o mercado, que gera impacto social, é a educação, seja ela qual for. Quando a gente fala de educação, eu não estou falando só da criança na escola, não estou falando só de faculdade. Né? Até porque o grande desafio das faculdades é colocar no mercado profissionais que estejam de acordo com a realidade do mercado. Sim. Certo? Educação é o quanto você está disposto a seguir aprendendo enquanto você respira. Simples assim. Não existe um fim, né? Uma data fim. Não existe um fim. Para todo mundo que coloca culpa de problema social em tecnologia, eu peço para que você bote fora o seu telefone celular, bote fora a sua TV a cabo, bote fora a sua Smart TV e volte a viver sem essas tecnologias, porque isso é o princípio de tudo. Sim. Então você imagina assim, como você falou, num bairro, esse bairro que há 20 anos atrás talvez tivesse metade da população. Como seria o supermercado da esquina se ele tivesse que dobrar a quantidade de colaboradores, se ele tivesse que dobrar a quantidade de caixas, a quantidade de tudo para poder atender o fluxo que ele tem hoje com a margem cada vez mais apertada que ele tem? Sim. Primeira coisa, ele teria pessoas disponíveis para isso? A gente fizer uma escala de Brasil, não vamos nem falar de mundo. Ou só de São Paulo, Sim. Só do estado de São Paulo. Não teria pessoas, falta mão de obra hoje. Sim. Certo? Então, o que acontece? A necessidade da humanidade é ter mais retorno em cima dos recursos que ela já tem. Então, a tecnologia ela só ajuda com isso. Ela Sim. só melhora a vida das pessoas. Vamos ao mundo médico. Né? Sim. Os médicos hoje, eles estão virando, os cirurgiões estão virando verdadeiros operadores de robôs. Só que quanto tempo você reduziu a recuperação de um paciente? Quanto você reduziu o risco? Sim. Né? E aí eu pergunto, quem é que desenvolveu os robôs? Quem é que desenvolve o telefone celular? Quem é que programa o aplicativo que você usa todos os dias para ir viajar, para ir para o trabalho, para ver o trânsito? Cara, tem uma galera fazendo isso. E cada vez vai ter mais. Só que ela saiu do chão do supermercado, lá no exemplo que a gente deu, para as empresas de tecnologia. Exato. Né? Então, para os bastidores, né? Então, no final do dia, a tecnologia melhorou a qualidade de vida dessa pessoa, porque ela passou a ser melhor remunerada. Sim, oportunidades diferentes, né? Exato. Ela passou a ter um ambiente de trabalho muitas vezes melhor, ou até mesmo em casa. A minha empresa é 100% home office desde 2018. Sim. Não é um efeito pandêmico. Né? A gente está montando o escritório em Alphaville agora por uma questão estratégica, mas a operação continua sendo e vai continuar sendo home office. Sim. E aí tem muita gente que fala, home office não produz. Cara, eu produzo home office há muito tempo. E beleza, não é todo mundo que se adapta. Tá Sim. tudo bem. Faz todo sentido, Faz né? todo sentido. Ninguém é igual, pô. Não é todo mundo que se adapta a tudo, né? Então, assim, tecnologia para mim, inteligência artificial, tudo isso que está aí, para mim isso é um fenômeno lindo que a humanidade produziu, que não foi um robô que produziu, foi a humanidade Sim. que produziu, e que se você olhar nos últimos 18 meses, o volume de profissões novas que surgiram, você fica apavorado. Muitas sumiram. Sim. E vão continuar sumindo. Sim. Só que o que vai acontecer? Essas coisas vão cada vez separando mais os bons e os maus profissionais. Sim. O bom profissional que cortava cana no campo passou a operar uma máquina que colhe a cana. O filho dele vai querer operar talvez essa máquina remotamente numa gabine, mas ele vai operar 10 máquinas, não uma só. Sim. Então isso é o que vai acontecer e vem acontecendo. E a humanidade vem cada vez mais se reinventando. Sim. A gente está falando de jornada de trabalho agora, já estão falando em um dia menos de trabalho. Sim. Por quê? Porque Exatamente. Imagina assim, né? Por que essa conta teria que ser ao contrário, né? Aumentar um dia. Assim, se faz sentido, né? Exato. E sem a ajuda da tecnologia seria impossível, né? Você pega só no meu mundo, cara. Assim, ó, sei lá, eu me lembro que quando a gente começou a atender... Lá atrás, antes da Conceito ainda, eu trabalhei com consulta de cheque.
Então eu ia lá, vendia o sistema, instalava no computador do cara. O cara não tinha computador adequado, eu adequava o computador, fazia tudo. Tinha o carinha da informática que fazia tudo. Hoje não. Sim. Hoje você tem especialistas para vários setores. Essa questão da segurança cibernética aí é uma coisa que envolve gigante também, né? É um de... mercado gigante. Exatamente. O exemplo que a gente deu até foi mesmo esse, né, cara? Tanto do supermercado como de um boia fria, né? Exato. A gente fala assim, pô, pode até ser que ele aumente uma colhedeira lá, né? Como é que é o nome aqui? Né? Colhedeira, né? E contrata uma colhedeira que de repente vai substituir 30 boias frias, né? Mas ele vai até para outra fazenda que não vai ter ainda, talvez, consciência e tal. Vamos fazer um universo de 50, né? Sim. Desses 50, 1 ou 2 vão virar operador. Alguns vão virar segurança da usina. Sim. Alguns vão para a parte mecânica, que não tinha antes para operação mecânica. Agora tem uma oficina mecânica. Outros vão para a serralheria. Sim. Outros vão se qualificar, vão para o TI. Ou vão para operação de balança. Sim. Ou seja, vai ter os que não vão se qualificar? Vai. Sim. Esses de fato vão sofrer. Sim. Esses de fato vão sofrer. Do mesmo jeito que o cara da Kodak sofreu. Sim. Do mesmo jeito que a galera que vivia em profissões manuais e não se atualizou sofreu. Então, voltamos à primeira resposta que eu dei. Sim. O problema é a educação. Exatamente. Porque até a gente estava falando muito do filho deste boia fria, independentemente que a parte aí, sei lá, que sejam 10, 5, continuem como boias frias, né? Achando outras operações ali que ele possa se encaixar, mas é pouco provável que o filho dele tenha essa expectativa, né? Então, assim, o filho dele, de repente, numa educação próspera, né? Vamos pensar assim, ele já vai ser preparado para pensar de outra forma. Mas né? até a consciência educacional dessa pessoa de hoje que está sofrendo impacto na profissão, a consciência educacional de que ela precisa buscar novos conhecimentos, buscar novos mercados e se atualizar, é disso que se trata. Sim. É da educação não só de quem está vindo, mas da educação de quem já está no mercado. Tem muita gente no mercado que está só reclamando que está cada vez mais difícil, que está cada vez mais complexo de arrumar um trabalho. Sim. Cara, a profissão de balanceiro, cara que pesa, né? Que tem gente que ainda chama de pesagem automática o operador ir lá apertar um botão para pegar o peso para salvar no PC. Para nós isso é pesagem manual. Sim. Esse cara, a profissão dele está cada vez mais extinta. Esse cara, ou ele vira um faturista, que ele vai gerar valor na profissão dele. Sim. Ou ele vira um supervisor de automação, alguma coisa nesse sentido. Mas pegar uma pessoa hoje para ficar o dia inteiro apertando botão, discutindo com um motorista para pesar caminhão, cara, isso não tem sentido. Ou seja, né? Então, assim, esse cara vai ter uma profissão extinta. Esse vai. Mas parece que rapidamente, fazendo aí uma conta rápida, 2, 3, 4 profissões novas nasceram da extinção daquela profissão, né? Exatamente. E Samuca, vamos falar um pouquinho do que a tecnologia, do que a automação, né, a inteligência artificial pode ajudar na qualidade, né? Assim, a gente falou, né, a produção ela é algo assim muito lógico, né, de mapeamento e tal, e a qualidade é muito mais inspeção ou desenvolvimento e tal. Então, o que você enxerga aí? Vamos falar alguma coisa sobre o impacto da tecnologia na qualidade daquilo que a gente recebe, né? A gente falava muito, o produto chinês era horrível, né? Assim, tinha que ser japonês, não era um negocinho antigamente lá? O americano, né? O americano, se fosse da Tailândia, então o cara nem colocava o tênis, sabe? Exato. E parece que isso meio que sumiu. Sumiu. A Covid foi um exemplo disso. O mundo parou porque a China fechou. Então. Simples assim. E aí, o que você acha? Assim, chegou com tudo e qual o impacto dela na qualidade? Porque todo mundo quer receber algo com qualidade. Que seja um texto, né, que a gente vê composições de música sendo feitas pela inteligência artificial. Até inclusive um cliente nosso que é de tecnologia fez uma música do escritório, cara. Depois um dia tem que colocar no podcast aí pra gente cantar. Tem versão sertanejo, versão samba, e assim, ele falou, eu acho que era o chat GPT, que ele tem o 4.1, ele colocou lá mais ou menos o histórico do nosso site lá, sai uma música, cara, sai assim. Mas fala pra gente, qualidade, assim, a gente pega... O que você vê? O que você vê e o que vocês trabalham lá que impactaram diretamente na qualidade daquela entrega ou naquele produto?
Então, você imagina assim, ó, quando a gente fala de implementar tecnologia, você parte do princípio que você vai implementar um padrão, certo? Sim. Um exemplo clássico de mercado é a Ambev. A Ambev, quando ela começou a nascer, né, que o Paul Lehmann lá começou a comprar a Kaiser primeiro, se não estou enganado e tal, depois a Brahma, eles começaram a criar processos e aquela história de que a Brahma tinha um gosto em São Paulo e outra no Rio Grande do Sul, acabou. Sim. Morreu. Por quê? Porque padronizou. Aí você imagina assim, quanto desse negócio está dentro da sua cabeça? Da tua cabeça. Sim. Muito. Do meu negócio, tá querendo dizer, né? Assim, do meu, negócio. do seu, do quem tá ouvindo a gente. Exato. Do negócio, né? Do negócio. Então você tem uma forma de fazer isso. Sim. Você consegue clonar você mesmo? Ainda não, né? Parece que você tá voltando para processo, né? Mas não tem muito a ver, né, cara? Não tem coisa. Exato. Então o que você faz? Você pega esse conhecimento que você tem, transforma isso numa padronização e você começa a fazer igual. Só que se você pedir para o Samuel fazer igual, vai ser o igual dentro da minha interpretação. Sim. Certo? E pode ser que por qualquer problema que eu tenha no caminho de casa até aqui, eu já não faça com a mesma atenção. Sim. E quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia não tem mais ou menos atenção, ela está rodando ou não está. Sim. E aí você mantém um padrão, isso salva vidas. Sim. Né? Então se você falar de uma fábrica de açúcar, sim, onde cara, você tem um padrão de qualidade. ou se você uma falar de um sanitária que pode, cara, você está mexendo com vida, com saúde, né? Se você falar de um frigorífico, se você falar de um hospital, sim, entendeu? Então, e essa é a qualidade que a tecnologia traz. Ela garante que aquilo que ela foi programada para fazer vai acontecer. Daquela forma. Sim, porque daquela forma dá o melhor produto, né? E olha que coisa incrível. Ela é burra. Ela é burra. Porque se você botar uma variável aqui no meio, ela para. Ela trava. Quase ignorante, assim, né? Total. Ela só faz aquilo que ela está programada para fazer. Sim. Então, o problema às vezes não está na tecnologia, está na visão de quem implementou. Sim. Certo? Então, por exemplo, a gente tem um cliente que é assim, cara, o cara tinha muito problema de devolução, porque chegava errado no cliente, porque não sei, a gente criou processo. Cria processo, define que é assim, que é assim. Não, mas às vezes o caminhão está no meio da rota, o cara liga, a gente desvia, eu falo... Não tem como, cara. Tem coisas que não valem o risco. Sim, entendeu? Você acha que você está fazendo um bem? Teve cliente nosso que, quando a gente automatizou balança rodoviária, o cara carregava etanol, né? Vendia etanol, os caminhões começaram a voltar para o carregamento. Primeira reação do cliente, não. Tá errado. Pesa o caminhão aqui, 200 caminhões por dia. Como assim que agora volta a 100? Todo dia 120? Não, peraí, não está errado. A gente está olhando aqui a regra, está atendendo a regra. Exatamente. Vamos olhar no log lá do outro sistema que pesava antes com o operador. Vamos ver o que está acontecendo? Aí vai olhar o log. O combustível ele tem uma variação de volume de acordo com a temperatura. Sim. Então, quando você pesa o combustível, você faz o cruzamento desses dados. Você diz, ó, eu tenho esse peso, a temperatura é essa, eu vou chegar no volume de 51 mil litros ou 49 mil litros, né? Sim. Quando dava excesso de peso, o balanceiro, para agilizar o processo, mudava a temperatura do combustível. Só que numa dessas, nós estamos falando de 1.000 litros de combustível. Sim. E você fatura o combustível por litro, não por peso. Qual é o tamanho do prejuízo disso? Nossa. É o que você estava falando, você deu um exemplo do combustível. Cara, mas todos, né? Os primeiros exemplos que você deu que são ligados à saúde, né? À segurança, né? Qualquer parâmetro que você coloque ali. Quer ver? Não vamos longe. Sim. Tu imagina assim, uma porta de UTI, onde só pode entrar pessoas autorizadas. Sim, devidamente Você tem uma emergência, que você vai pegar um crachá para ler? Se você pode botar o rosto aqui, a porta abrir sem você encostar na porta. Então, que tem a ver com sanitária também, com... Entendeu? É engraçado, você vai risco, você vai minimizando o risco. Você vai no banheiro, aí você lava a mão e você tem que pôr a mão na porta para sair do banheiro, né? Assim, pô. Tipo isso. Não é mais ou menos assim? Falou, pô, já não deveria acontecer, né? Falou assim, ó, a porta deveria até identificar, sua mão tá limpa ou não, senão já tranco você para...
Fica aí dentro lava até você lavar a novo. mão, exatamente. Mas, cara, em tudo tem isso, porque que nem você falou, pô, lógico que isso, todo esse processo mapeado, vamos pensar assim, vai gerar o produto de qualidade mais... Exato, mas a entende... garantia de um produto de qualidade. Entende que não existe tecnologia sem definir um processo? Não existe Sim. chat GPT sem ter uma lógica que diga o seguinte, se o Fábio perguntar bom dia, que dia é hoje, eu tenho que interpretar que ele está querendo saber o dia atual, a hora atual, no local que ele está, na cidade que ele está, no fuso horário que ele está. Sim, sim. Então, eu tenho que ter um processo dentro da lógica do sistema que vai poder rodar isso, processar, né, Sim. e gerar o resultado. Sim. Então, por exemplo, se eu sei que eu preciso, sei lá, encher uma xícara de café numa máquina automatizada, eu preciso ter uma forma de medir aquilo que eu vou colocar no ingrediente para medir quanto que eu vou soltar de café para não transbordar a xícara. Então. Parece tão simples, né? É. Mas tudo tem processo. Sim, sim. Entende? E aí tudo o que tem uma lógica. É. E, cara, você encontra a lógica melhor para entregar o produto melhor, com a melhor qualidade possível, né? Uhum. E tudo é assim, é impressionante, né? Porque sistemicamente tudo é lógica, né? Tudo. Tudo precisa de uma equação. Não, e a gente vai ficando viciado, né? É. Aí você vai num evento assim e dá um desvio e fala, ali poderia ter sido assim. Samuca, sabe uma Ficando outra viciado. coisa que a gente faz, fazendo uma analogia também com a educação? A educação como um todo, geral, social, que seja. A gente percebe hoje, aqui no escritório de contabilidade, que é o meu core, que é o meu negócio, mas você tem essa... Apesar da gente também ver muitos clientes de outros segmentos que também têm dificuldade de mão de obra. Uhum. A gente fala muito, pô, uma mão de obra que hoje em dia tipo, não entende o que está fazendo, não sabe do porquê daquela tarefa, tem muito a ver com essa lógica já dada, vamos pensar assim, pronta, e na verdade a pessoa teve uma educação que é o que a gente falou, é um movimento. Ela teve uma educação de aprender a operar aquele software, né? Mas a gente até, né, encurtando a explicação, fala, pô, mas é só pensar. Mas ela foi criada para... Ela foi treinada para operacionalizar aquele software e parece que parece que menos pessoas pensam, né? Esse é um efeito também. Então, na verdade... E não é de desemprego, né? É um efeito de mentalidade, talvez. Encolhimento mental, talvez. Né? Então, isso é uma das coisas que a tecnologia de inteligência artificial vai resgatar nas pessoas. Ah, como assim? Eles já fazem tudo. Só que tem um detalhe, o segredo da IA não é a resposta, é a pergunta. Verdade. O segredo da vida é a pergunta. O dia que eu aprendi isso, os meus negócios começaram a prosperar muito mais. Porque todas as vezes, vamos fazer uma analogia das reuniões que a gente já teve para falar de sistema. Sim. Quantas vezes eu te dei respostas? Você fez mais perguntas mesmo. Então. Ó, pegadinha. Quando você vê um processo comercial bom, você fala, depois que você entendeu o processo, você fala, por isso que eu caí. O cara fez exatamente o processo comercial como ele deveria, né? Então, mas essa é a questão. Então, assim, quem já tem a habilidade de perguntar vai saber usar essas ferramentas muito mais. Sim. Só que como é que você vai ter a habilidade de perguntar? Se você não sabe nem do que você vai perguntar. Exatamente. Então as pessoas vão ler mais para poder perguntar melhor. Sim. As pessoas vão aprender isso forçadamente porque elas não vão ter tempo de estudar as respostas. Sim. Elas vão ter que ter conhecimento para fazer a pergunta certa. Entendeu? Legal, cara. Então isso é um fenômeno que vai acontecer, a gente vai ver nos próximos anos isso, e isso é muito bom, porque vai resgatar uma educação que a gente vinha meio que perdendo. E aí o que acontece? As pessoas não memorizam mais número de telefone, Sim. Não memorizam mais essas coisas, porque realmente são coisas irrelevantes. Sim. São coisas irrelevantes. E aí, às vezes você pega assim, ó, a gente consegue identificar quando uma pessoa está com tempo ocioso, quando você entrega para ela uma tecnologia que não serve para nada. Mas daqui a pouco ela está te explicando tudo que fez aquilo. Ah, desenhou, pulou, tem uma cor azul, tem não sei o que. Em dado momento muda para verde, por isso, por isso, por isso. Você vê, cara, beleza, essa pessoa está ociosa, dá para dar o que fazer para ela aqui para aproveitar essa ociosidade. Sim. E então não é que existe o encolhimento, o que existe é assim, o que veio até hoje foi baseado em respostas. Sim.
E o que está surgindo hoje é baseado em perguntas. Então as pessoas vão voltar a entender um pouco mais daquilo que elas estão fazendo. Por quê? Porque a resposta às automações, os sistemas, vão entregar pronto. E o que eu vejo até muito assim, da minha época mesmo de moleque, né, que ia jogar bola descalço na rua, ficar o dia inteiro na rua, e bolinha de gude, não sei o quê. Cara, mas assim, hoje eu percebo o pessoal muito mais conectado com leitura, porque de certa forma você tá ali no tablet, ou você tá numa pesquisa no Google. O desafio é o que você tá lendo, né? O que você tá mas de certa forma, né? o volume é muito intenso, cara, porque a informação, ela tá... Você tinha que parar de jogar bola na rua, esperar o dia da escola para entrar numa biblioteca. Exato. E normalmente era o lugar que você menos ia, né? Assim, na escola. Era muito mais quadra e campinho de futebol do que biblioteca. Esses dias eu vi um corte do Walter Longo dizendo assim, você tem a biblioteca de Alexandria na sua mão e às vezes você está perguntando se o Palmeiras tem título mundial, né? Nossa senhora, desculpa aí, palmeirense. Entendeu? Então, Não, contra fatos não há argumentos, né? Então a gente tá tem certo, que... né? Desculpa, mais ou menos, né? É só... Tá na literatura aí. Tá aí. Tá na história, né? Não precisa discutir. Exatamente. Então, assim, é como você tá, de fato, aproveitando tudo isso que você tem. E a vida sempre foi assim, né? Se você pegar... faz uma reflexão, assim, busca na história... Lá no começo, onde começou a surgir acesso aos livros e tudo mais, as famílias, né, os grandes fazendeiros, as grandes empresas, antes da Revolução Industrial até, elas ficavam preocupadas porque as pessoas ficavam o dia inteiro querendo ler. Não queriam ir lá cuidar da fazenda. Igual hoje a gente vê uma pessoa no tablet, né, no celular. Era a mesma preocupação, aí talvez. Aí você pega uma foto de uns anos depois, a galera do metrô de Nova York com um jornal assim, ó. Ninguém conversava. É verdade. Igualzinho, só que era maior do que o celular, né? Agora tá assim. Sim. Não mudou. A única coisa que mudou é para o que você está olhando. Só que o celular tem um fenômeno. Que o jornal, ele saía impresso de manhã e o outro jornal só no outro dia de manhã. Acabava, né? Acabava. Aqui não tem fim. Aqui não tem fim. Não tem fim. E aí o grande desafio é como você vai lidar com a ansiedade que isso pode gerar, não pela informação em excesso, mas é pelo como você trata isso com você. Sim. Com você. Então as pessoas também estão falando mais de equilíbrio mental, de equilíbrio espiritual. Por quê? Porque, de fato, esses pilares acabam se tornando cada vez mais importantes. Sim. Né? Então, um efeito colateral, né, do mundo de hoje. Hoje você está prestes a ter mais academias do que farmácias. Por quê? Porque as pessoas não se movimentam como antes. As pessoas não... Aquilo que a gente fazia no dia a dia, caminhar, subir escada, fazer força e tal, você fazia todo dia. Sim. Hoje você precisa ir para a academia para fazer. Sim, verdade. E agora você vai precisar... complementar, vamos pensar assim, é quase igual uma vitamina, né? É uma vitamina, virou uma necessidade. Sim. Então isso é um efeito colateral. Que não chega a ser ruim, porque pelo menos na academia você se relaciona, você conversa com pessoas, você, né, socializa também. Socializa também e tal. O mesmo que vai fazer as pessoas obrigar a ler mais e tal, para poder usar essas ferramentas. Mas também você vai ter muito mais preocupação com o ser do que o ter. Sim. E esse ser, ele é uma base central de tudo, né? Sim, então você vê hoje você tem um volume de psicólogos sendo formados no mercado por conta disso, por conta desse efeito colateral. Então, as pessoas ainda vão ter uma fase que elas já estão começando, mas que elas cada vez mais vão precisar entender as suas realidades, lidar com elas, porque era mais fácil quando você não via. Então, entendeu? Então, esse mundo de rede social, por exemplo, você olha um vídeo lá, por exemplo, quanto tempo vai levar para o pessoal editar esse podcast? Então, se tivesse só um vídeo, eu acho que, sei lá, talvez 1-2 dias no máximo, ou algumas horas, né? Beleza, hoje... mas para gravar, sei lá, 1 hora de vídeo. Sim. Né? Dedicado a ele, né? Só editar. Entendeu? Então, assim, às vezes o pessoal olha muito o negócio pronto, a coisa pronta lá na ponta, né? Então, assim, eu tenho um filho que é tenista, né? Sim. E aí, na jornada dele, né, até agora, que ele já está indo para um mundo mais profissional, você teve aquela jornada onde ele só via os cortes.
E aí achava que um jogo de tênis em dado momento da vida dele era aquilo ali. Sim. Até que ele começou a conviver com jogos profissionais assistindo, e aí começa a entender, peraí, o cara erra que nem eu. Sim. O cara faz uma jogada Jogo de espetacular. 2-3 horas, né? Mas ele erra como eu, ele se irrita como eu, ele... Putz, essa bola ele não podia errar, como que ele erra essa bola? Eu também erro, mas peraí, então a realidade... O Ronaldinho não errava uma falta, né? Com certeza ele muito mais errou do que acertou. Muito mais, até teve uma entrevista do Federer esses dias aí que foi muito interessante, né? Ele falou que dos pontos que ele disputou, ele ganhou 54%. Então, cara... O resto ele perdeu. E deve ser estatístico isso, ele deve ter, porque os caras puxam por ele vídeo. Trouxe, eu ganhei 80 e tantos % dos meus jogos, né, trouxe estatística, mas dos pontos que eu disputei em todos esses jogos, eu ganhei só 54%. Cara, teve que correr, hein? Porque aí o negócio fica longo. Então, mas é um cara que aprendeu a não ficar olhando pro outro, olhar mais para ele do que pro outro. Então, se você consegue fazer isso e usar essas ferramentas valiosíssimas, preciosas que a gente tem na mão hoje, você faz o que você quiser. E assim, o que eu falo, você aumenta, que nem a gente estava falando, você aumenta a produtividade com um padrão de qualidade muito mais elevado, entendeu? Mas também não deixando de saber o que você precisa saber. Exato, exatamente. Então, assim, resumindo, não, mas é que é muito basicamente... fator externo, né? Imagina assim, antes você ia falar, quando eu era criança, eu recebia telegrama no meu aniversário. Nossa. Esses dias até cheguei num consultório e tinha um telegrama. Falei, cara, isso existe ainda. Tinha mesmo. Cara, minha primeira namorada, eu brinco com a Thaís, né? A primeira e única, né? Que eu casei com a minha primeira namorada. Ela, eu não sei se foi ela ou eu ganhei da minha mãe, não sei. Era um bip. Um bipzinho? Eu acho que eu tinha 18 anos, apitava que alguém queria falar comigo. Eu pulei a fase do bip, né? Isso é mais tecnológico, né? Eu fiquei 1 ano com o bip. Você ligava para uma central e falava, avisa ele para... Bip número tal, né? Aí falava o número lá e mandava o recado, sabe assim. Funcionava, ficava com o bipzinho. Cara, era uma revolução. Tava bonitinho na fita, assim. Tava moderninho lá, o Fábio tem um bip. Mas, cara, você vê como impacta a produtividade e qualidade e de fato eu percebo isso, porque, por exemplo, até um mundo jurídico ou um mundo contábil, ou até um mundo mais jurídico, que é mais texto ali, talvez teses e tal, as ferramentas, os softwares, eles também vêm com teses e modelos de petições, lá, tal, recursos salvos já, né? Muitas vezes você vai lá fazer que nem um software mesmo, você qualifica ali, você sobe a base de cadastro do cliente e aí você vai falar qual que é a ocorrência que ele teve, isso aqui é, sei lá, um pedido de indenização sobre isso, tá, vai sair o... Beleza, vai sair a base. A base. Vai sair a base. Vai dar uma validade. Só que tem um detalhe, aí vai ter a diferença do Fábio e do outro profissional que acha que isso resolve tudo. Sim, tem que ter essa consciência desse cuidado, né? Porque daí o Fábio vai analisar aquilo e vai dizer, não, beleza, é isso, porém precisa ajustar isso, complementar, isso, porque daí é o entendimento. Aquele cara vai pegar pronto e já vai chegar um momento vai chegar um momento que o juiz já vai entender, esse cara aqui já pegou pronto, não vai nem olhar. Entendeu? E no final parece que tudo faz um looping, né? Samuca, e volta para a valorização humana, e volta para o ser humano, e volta para o contato, volta para... Mas quem é que existiria se não fosse a gente, ser humano aqui, cara? Nada disso teria existência. Eu compartilho muito com essa ideia de você mesmo, assim, porque eu acho que tudo isso é feito, inclusive, para valorizar o ser humano, né? Assim, porque muitas vezes você tem ter horas mais de qualidade, você ter mais liberdade, você ter mais tempo, e você tem que jogar a favor. Claro. Né? Não contra. Exatamente. Eu acho que definitivamente Deus nos colocou aqui para a gente poder conviver e aproveitar esse mundo que está aqui, né? É passageiro, né? Então não vamos perder tempo com coisa que está... Exato. Então se a gente pode fazer algo... se a gente pode fazer algo que pode melhorar isso, por que não? Porque vamos fazer uma análise bem simples assim. Vamos falar do mundo do agro. Sim. Né? Quando eu era criança, o pessoal queria fugir do agro. Sim. Tipo, uma invasão, né? Exatamente. Aí de uns anos para cá você tem o pessoal investindo em tecnologia no agro, criando processo no agro. Isso ainda está O ecossistema é gigante, né? Isso no Brasil não chegou a 20% ainda. Olha. Esse mercado é gigantesco. Por quê? Porque por mais tecnológica que seja a propriedade rural, ela tem inúmeras oportunidades de melhorias de processo. Sim. Você imagina assim,
Até pela quantidade de ser tradicional, né? Ela é muito tradicional. Quantos hectares você tinha que ter para ter 100 bois antigamente? Você tinha que ter 1.000 hectares. Hoje você cria 100 bois em 10 hectares. Então, cara. Entendeu? Então, assim, por que isso? Porque as pessoas precisam comer. A área produtiva do Brasil, desde 1970, 1960, é a mesma. Só que a população do Brasil de lá para cá, se eu não me engano, quase dobrou. Então, é o mesmo caso dos supermercados daquele bairro, né? Exato. Essas pessoas, todas elas seguem comendo. E tem um detalhe, agora a gente exporta também, né? Sim, ainda sobra para exportar um pouquinho. E ainda assim, a gente tem um custo de produção muito alto em relação ao que pode se chegar. Ou seja, que nem você falou, é 20% do que dá para evoluir ainda esse segmento específico, né? Exato. De modo geral, desde processamento, desde aproveitamento. Você pega, voltando para o universo da cana, né? A cana, ela produz açúcar, ela produz combustível, aí ela gera um resíduo, aí esse resíduo virava adubo, né? É a torta de filtro lá, ela virava adubo lá na usina de cana. Aí descobriram que desse adubo, não tem muito tempo isso, esse adubo ele gera gases que são prejudiciais ao efeito estufa. Aí estudaram os gases, aí criaram as geoenergéticas, né? Sim. E aí você pega essa torta, bota lá, gera com biogás, que gera energia, né? Que alimenta o sistema energético, tira o que sobrou dali e usa como adubo igualzinho. Caracas, né? Ganhou mais uma produtividade essa cadeia. E aí o bagaço da cana você queima para gerar energia, que são as termoelétricas. Nossa. E esses dias eu estava nas minhas atualizações, eu ouço assim: gerar energia do bagaço da cana é dar caviar para crocodilo. Ou seja, existem estudos para você gerar celulose a partir do bagaço da cana, ou seja, de uma cana que antes você fazia suco e cachaça no começo de tudo. Olha quanta coisa você faz. Nossa, demais. Entendeu? Demais. Então, tem muito ainda para se descobrir nesse mundo aí. Show. Exato. Samuca, para não ficar muito longo aí e a gente terminar esse próximo episódio, sem contar o próximo, tem o próximo, entendeu? Vamos fazer uma analogia aí com o nome do nosso Pode Contar. Eu queria que o Samuel Silva falasse pra gente aí o que ele pode contar da carreira, da vida, que foi uma virada de chave, cara. Uma coisa assim que para você foi impactante, que fez você ou mudar a rota, ou virar a chave, ou mudar a mentalidade. Você sabe que eu tenho 2 momentos que mudaram a minha vida. Um foi o nascimento do meu primeiro filho, sem dúvida nenhuma ali. Parece que Deus falou assim: agora, meu amigo, agora o game é valendo. Não é mais, começou, o jogo começou. Valendo. E nessa jornada, quando a gente já tinha conceito, né, com 3 anos de conceito, a gente fechou um grande negócio no Pará. Nós ficávamos lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sim. E nós fechamos um negócio que a gente não tinha nem tamanho para fechar. Fechamos o negócio e tal, e falou, cara, beleza, vamos... Era a automação de 2 terminais, né? Esses terminais eram um projeto inicial que fazia com que a soja do Mato Grosso fosse para o Pará, para Miritituba, para ela subir pelo rio, para ir lá em Barcarena, ser embarcada no navio, porque daí tu tem uma economia logística, né? Sim. E aí naquela ocasião, a Transamazônica ainda era Transamazônica de chão, assim. Sim. E aí a gente começou a cotar frete para levar os materiais e tal. E assim, as transportadoras que se propuseram a fazer cobraram um absurdo. Imagina. E não garantiam entrega. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma caminhonete, um reboque e eu vou levar esse negócio. Oi. Aí eu saí de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, rodei 5.000 quilômetros para chegar no destino, desses 1.400 de estrada de chão. Nossa. Quebrei a caminhonete, atolei, ficava no meio do nada. Nossa. E assim, não tinha o que fazer, você tinha que resolver, entendeu? Aí fomos montar o terminal, passamos assim, cara, era meio que selva o negócio. Sim, sim. E ali naquela jornada, aquele ano, eu me lembro que eu fiquei em casa por 90 dias. De tanto que De um ano. De um ano. Fiquei 90 dias em casa.
E foi uma jornada muito desafiadora, como marido, como Sim. pai, né, para minha esposa, como esposa. A gente teve que, como empresário, a gente teve que superar desafios assim que eu nunca imaginei que ia ter que superar, que eu ia ter que me virar. Assim, era uma coisa... Era tudo difícil junto. de descrever. Uma hora eu te mostro as fotos. Assim, Sim. coisa de às vezes você chegar na caminhonete e tem uma cobra enrolada no negócio. Mas isso era do jogo, era do ambiente, mas esses desafios, sabe? Você ia montar um negócio num ambiente que não estava preparado. Cara, eu tive desafio assim, de construir um negócio do zero. Claro que tinha uma obra, tinha uma estrutura por trás, mas eu falo assim daquilo que nós fizemos, né? Sim, sim. Foram 2 terminais incríveis. Hoje lá em Miritituba tem 18 terminais desses. Porque Que legal. deu de tão certo que deu o projeto em si. Mas lá a gente foi disruptivo no que diz respeito à tecnologia, botou RFID para validar que a barcaça está ali embaixo para o soja não ser descarregado em outro lugar que não seja um barco da companhia. Que legal, cara. E foi um somatório de coisas, sabe? O desafio do filho que estava crescendo, Sim. o desafio da Da esposa, distância das também. pessoas que não têm a mentalidade muito boa, ajudando a minar o teu casamento, Sim, a tua sim. família. E a minha esposa e eu nos fechamos tanto naquela época que aquilo consolidou muito a nossa relação, a nossa família. No ano seguinte a gente oficializou, né, o casamento, porque a gente morava junto quando era casado. Cara, e dali em diante eu aprendi que não tem problema que não tenha solução, cara. Sim. Sabe? Ali eu aprendi que não importa o desafio, cometi alguns erros depois como empresário, Sim. perdi dinheiro, tomei decisões erradas, mas eu soube lidar melhor com isso por ter passado por aquilo. Porque eu, em dados Uma momentos... prova de fogo aí. Em dados momentos eu estava atolado de madrugada, sem sinal do celular, sem nada, Sim. no meio do nada. Podia vir uma onça, podia acontecer qualquer coisa, sabe? Teve um momento que a gente ficou 4 dias sem conseguir ligar para casa, dar sinal de vida, Você porque estava vivo. os telefones não estavam funcionando por conta de chuva, não tinha sinal de celular. A gente chegava nas cidades, conforme a gente ia parando, o pessoal achava que a gente tinha instalado a torre de celular. Tinha hotel que não queria nos cobrar hotel por conta disso. Então, assim, foi um desafio bem grande. Eu fiz 2 jornadas para lá, né? 2 dessas? Fiz 2, porque a primeira eu fiz para montar o primeiro terminal. Depois da segunda, o segundo terminal. Mas na segunda eu já troquei a caminhonete. Sim, eu tava mais já equipado, eu já sabia. Mas, cara, foi surreal, assim. Que foi legal. Uma experiência surreal. Isso foi lá em 2013. Sim. E mudou minha vida, com certeza. Deu uma casca para aguentar esse restinho. Eu disse que ali eu deixei de ser menino. Eu acho que eu deixei de ser menino quando o Luiz nasceu, né? O meu filho mais velho. Aí eu virei adolescente, virei jovem. Aí eu me tornei adulto nessa jornada aí, porque ela foi realmente desafiadora. Samuca, obrigado, cara. Que lição, que conceitos bacana, né? Usando aí o conceito Analogia, também, né? analogia, o que você entende sobre esse mercado, esse desafio de mercado, pensando em tecnologia, pensando em evolução, pensando em inteligência artificial, em automação. Obrigado pela contribuição. Muito a se falar aí nesse tema. Então, próximo episódio tem que fazer que nem os lançamentos do Netflix, né? O pessoal começar a esperar. Calendário a cada 60, 90 dias um episódio. Beleza. Cara, obrigado. Obrigado mesmo. Que é isso. Obrigado. A casa é sua. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Um abraço. Valeu, gente. Gratidão.